Essa é a edição número 8 do Jornal Info, com últimas notícias da América Latina. No Chile, como você sabe, no próximo dia 11, deveria se realizar, dia 11 de abril, né? Deveria se realizar as eleições para a Convenção Constituinte. Mas isso não vai se verificar. Vejamos quais são os problemas e quais são as questões que estão em jogo no Chile. Em primeiro lugar, depois das grandes mobilizações de 2019, houve um grande acordo, né, para a convocação da chamada Convenção Constituinte. Esse consenso em torno da Constituinte, que foi uma conquista do movimento das mobilizações de 2019, de outubro principalmente de 2019, acabaram sendo manipuladas pela direita neoliberal chilena para neutralizar as conquistas dessas lutas de 2019. Está certo que tem algumas conquistas que são mantidas, por exemplo, a Convenção Constituinte não será mista, como queria a cúpula do regime, foi derrotado isso no próprio própria decisão que criou, determinou a convenção, né? E também vai ser feita uma constituição integral, não vai ser simplesmente uma reforma da Constituição pinochetista existente. Isso também foi obtido no plebiscito que foi feito para decidir sobre essas questões. Então isso aí não tinha jeito da direita manipular, né? Mas foi formada uma comissão que seria técnica, né, para determinar como que organizaria essa convenção constituinte. E já no acordo, antes dos encaminhamentos que vão ser feitos e que estão sendo feitos para levar a cabo a nova Constituição, foi determinado que a Constituinte terá que votar artigo por artigo, e cada artigo só será integrado na Constituição, né, se tiver 2/3 dos votos. Ora, isso aí já garante o quê? Vamos supor que na eleição os deputados da direita estejam em minoria. Se eles fizerem 1/3, que é muito provável, né, porque afinal de contas são os partidos que estão no governo atualmente, com Pinheira, então você vai ter a possibilidade dessa direita minoritária vetar os artigos que seriam propostos pela representação majoritária. Outra coisa também que foi decidida é que não se poderá decidir sobre os tratados internacionais que o Chile assinou nos últimos tempos. Entre esses tratados internacionais estão acordos de livre comércio. Portanto, essa vai ser uma via também, né? Foi uma via pela qual a direita garantiu o neoliberalismo ainda a ser vigente na nova Constituição, porque acordo de livre comércio determina liberalismo, né? Outra questão importante é a possibilidade que surgiu de candidaturas independentes sem ter que participar e passar pelos crivos, né, dos partidos dominantes atualmente. Essa comissão técnica, essa autoridade eleitoral, tornou público que a forma de financiamento da eleição, na verdade, determina o predomínio
em termos de verbas, né, para os partidos existentes, partidos já formalmente organizados, e praticamente nenhum financiamento, um financiamento mínimo para os candidatos independentes. Já são 450 candidatos independentes que registraram sua candidatura. Eles terão que se submeter a essa regulamentação. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma votação que vai ter candidatos que são independentes e que são também com menos condições de se colocar nas eleições, porque vão ter pouca participação na propaganda. Foi determinado que cada candidato desse terá 1 segundo de tempo de propaganda na televisão. O dinheiro que vai ser encaminhado, como eu já disse, a maioria vai para os partidos formalmente organizados, então já tem 800 mil pesos determinados para a UDI, que é o partido no governo atualmente, e para os candidatos independentes vai ser destinado apenas 1.700. Dessa forma, então, está tudo preparado para que a nova Constituição mantenha os pilares essenciais do desenvolvimento econômico e principalmente aqueles princípios básicos, né? Respeito à propriedade privada, a iniciativa privada, o tratamento não discriminatório entre investidores estrangeiros e nacionais e etc. A estimativa, então, no final das contas, é que 40% dos votos vão para as direitas, né, os partidos já constituídos. A esquerda, o Partido Comunista e o Frente Ampla terão talvez 20% dos votos, e os independentes terão apenas 5% dos votos. Então, aquelas ideias que estavam norteando as manifestações de 2019, né, como instituições mais participativas e democráticas, a renacionalização do cobre e do lítio, a criação de um Estado plurinacional que inclua os povos originários, né, os indígenas, que também estariam contemplados na nova Constituição, tudo isso provavelmente não vai ser aprovado. E as eleições para Constituinte, que seriam agora no dia 11 de abril, houve uma lei que já foi aprovada, transferindo para 15 e 16 de maio. As eleições seriam 10 e 11 de abril, passar para 15 e 16 de maio. A argumentação é a pandemia. Não houve assim, muita discordância com relação a esse adiamento, pois até a oposição também apoiou esse adiamento. Foi só de um mês, pouco mais de um mês, mas abre a possibilidade de novos adiamentos, né? Porque dificilmente a pandemia vai passar, já vai estar ultrapassada em maio, isso não vai acontecer. Então resta saber se vai ter novos adiamentos ou se realmente a eleição vai acontecer em maio. Outra notícia da América Latina importante é sobre o Equador. O Lenin Moreno deu novamente um golpe, decretou estado de sítio no Equador, também usando como argumento a pandemia. Esse estado de exceção vai durar 30 dias, portanto inclui o período em que vai haver o segundo turno das eleições, que é agora o próximo domingo, dia 11 de abril.
proíbe todo tipo de atos e manifestações. É, e isso foi denunciado pelo Araújo, que é o candidato que está na frente nas eleições. Ganhou o primeiro turno, né? Mas não o suficiente para evitar o segundo turno. O problema é que essa medida ela dá poderes excepcionais para o Moreno, né? Porque ele já determinou que as Forças Armadas e a polícia serão os garantidores da ordem pública. Então, o arbítrio aí pode prevalecer e pode também haver alguma mudança no processo eleitoral, sendo o próprio resultado, né, fruto de uma manipulação. Então, o Araújo está convocando o povo, a população em geral, né, para defender a lisura das eleições, né? Que não haja nenhuma restrição à atividade eleitoral e que haja garantida a realização do pleito na data fixada, né? Porque também há rumores de que seria adiado o pleito, né? O, a campanha está sendo muito suja. O candidato Lasso, que é o candidato ele é banqueiro, né? É candidato do neoliberalismo, do sistema financeiro e tal, tem usado de todo tipo de campanha suja nas redes sociais, fazendo campanha contra Araújo sem nenhum critério, né? Como se sabe, campanha nas redes sociais é gerada de fake news e outras acusações indevidas, né? Estão pegando a vida do Araújo como funcionário público, tentando fazer acusações. Então, inventaram que o Exército de Libertação Nacional da Colômbia reservou uma quantia razoável para financiar a campanha do Araújo. Isso foi uma coisa urdida pela Procuradoria-Geral da República e articulado com o Ministério Público da Colômbia. Também a participação de uma publicação chamada A Semana. Então, toda uma articulação para talvez usar até como, em último caso, recurso para cancelar a candidatura do Araújo, né? Na medida que estaria sendo financiado por grupos terroristas, etc. Outra coisa interessante foi que inventaram que o Araújo esteve na Argentina, em Buenos Aires, e inventaram que ele tinha sido vacinado com a vacina Sputnik na Argentina. Passando na frente na fila aí, então, né? Na verdade, isso é impossível porque ele esteve em Buenos Aires em 5 de dezembro do ano passado e a vacina só chegou em 24 de dezembro. Então não tem a mínima condição de ele ser vacinado, né? Outra coisa golpista do Moreno é que ele pretende realizar todas as privatizações antes de deixar o governo, que será na data marcada, 24 de maio. Poços de petróleo, a Companhia Nacional de Telecomunicações, o espaço radioelétrico, o banco do governo, né? E a refinaria de Esmeraldas. O mais estranho, né, é a promessa de privatização do Banco Central do Equador. Com isso, você teria o sistema financeiro dominando, né, o Banco Central, as reservas do Banco Central seriam privatizadas, a definição de taxa de juros
e todo tipo de definição sobre financiamento do sistema financeiro do país seria tornado privado, né? Quer dizer, é uma medida realmente irracional, né? Totalmente lesa pátria. E ao que consta, é o primeiro país que fala em privatizar o Banco Central. E o pior é que essa privatização do Banco Central tem apoio do, em princípio, né, do FMI. O Araújo esteve no FMI, tentando convencer que isso é indesejável. E também aí já é a discussão do que o governo Araújo fará, né, a discussão com o FMI, é que não deverá poder fazer um ajuste fiscal agressivo para preservar a liquidez em dólares da economia equatoriana, fazendo com que haja possibilidade de alto investimento público e desenvolvimento sustentável. Diz o Araújo que esse plano de governo foi bem visto pelo FMI. Então, não é tanto assim a argumentação do governo Moreno, né? O plano de governo de Araújo, ele coloca a questão da crise econômica, define como prioridade saúde, educação e economia em geral, né? Propõe vacinação universal, retomada e restauração do sistema público de saúde, distribuição de vacinas como um direito, né? E fornecimento também de tudo aquilo necessário para que haja o funcionamento das aulas, da educação, né, das escolas, através de hardware, né, e, portanto, possibilitando a educação à distância. Né? Concessão de $1.000 por famílias para ajudar na pandemia, política de crédito e pagamento da chamada dívida social e toda uma série de investimentos públicos, né, para reativar a economia, né, obras públicas, etc. Então, a proposta de vacinação em massa, restaurar a institucionalidade democrática, que foi muito abalada pelo Moreno, um modelo de desenvolvimento vinculado ao desenvolvimento produtivo e agrícola, realização de obras públicas, prioridade à habitação e todo tipo de serviço público. Né? Integração latino-americana, né, é também uma proposta do que será, né, do que seria o governo Araújo. A grande notícia positiva nesse quadro de notícias negativas para o Equador é que o dirigente maior da organização mais forte indígena do país declarou apoio a Araújo, né? E se propôs a colaborar para a construção de uma frente popular antineoliberal contra a oligarquia bancária. Porque tem um partido dito indígena, né, meio falsificado, que participou das eleições e ficou em terceiro lugar. E aparentemente esse partido iria apoiar, pelo menos as suas lideranças, apoiar o candidato contra o Araújo, né? E então essa frente então daria muita força, né? Dá muita força para o Araújo, para que ele possa finalmente ganhar as eleições. Para essas notícias
eu acabei de relatar, do Equador e do Chile. As fontes foram o jornal alemão de Mauer-Schick e artigos do portal Alba. Agora também tendo como fonte o portal Alba, a notícia que vem do Peru. Foi lançada uma candidata que está com grandes possibilidades de ser eleita, numa disputa muito acirrada, né? Mas está com boa votação. Ela já tinha se candidatado na eleição de 2016, tinha ficado em terceiro lugar. Chama-se Verônica Mendonça. É uma candidata claramente identificada com a esquerda. Tem disputa acirrada, como eu disse, com 4 outros candidatos. E a campanha dela é toda voltada pela mudança do modelo neoliberal, que é muito forte e é constitucional no Peru. Ao contrário do que em outros países, né, que você vai reformando a Constituição, como no caso do Brasil, você vai reformando a Constituição para torná-la modelo neoliberal. A Constituinte, na verdade, não foi o Constituinte, foi o Fujimori, né, naquele autogolpe, e ele decretou uma Constituição que é totalmente neoliberal. Então, a campanha para a presidência por parte da esquerda já coloca claramente a necessidade de mudança do modelo neoliberal, que tem provocado toda a crise lá da economia peruana, né? Ela coloca claramente também a questão do fracasso do chamado Grupo Lima, porque ele se envolveu na tentativa de resolver a crise venezuelana, mas colocando uma campanha contra o governo de Maduro. A proposta da Verônica é um diálogo do governo com a oposição na Venezuela, e isso levou os outros candidatos, a oposição de direita, a acusá-la que ela quer transformar o Peru em uma Venezuela, coisa que a gente já sabe, já conhece bastante, né? Ela tem desenvolvido articulações com Alberto Fernandes e Luiz Arce na Bolívia, Alberto Fernandes na Argentina, para fazer um governo voltado para a integração da América Latina. Suas prioridades são saúde, educação e moradia. A integração na América Latina, como já disse, um apoio a essa integração através da Unasul, do SALAC e da Comunidade Andina. Proposta de enfrentar a pandemia com vacinação em massa e também a questão de suprimento de oxigênio. Para reativar a economia, ela propõe aumentar o investimento público e um plano de criação de empregos temporários em pequenas obras. Também destinar ajuda à população, tipo o auxílio emergencial, e para médias e pequenas empresas, com garantia do Estado. Esse plano dela também teve, segundo ela, apoio do FMI. E a direita, claro, vem combatendo, né, e criticando esse aumento de gastos. Seria um aumento muito forte dos gastos do Estado peruano. Outra bandeira da Verônica é a nacionalização do gás, e provavelmente, dado o esquema eleitoral do Peru, ela pode se eleger, mas não ter maioria parlamentar.
Então ela alega que, na verdade, ela não vai fazer pacto com os outros partidos, ela vai fazer pacto com o povo peruano. Vai propor uma reforma da Constituição do Fujimori. A Constituição, como eu disse, né, ela coloca o Estado como subsidiário da atividade privada. Então, ela propõe fazer com que haja um movimento para a mudança dessa Constituição. O Estado deve ser comprometido, segundo ela, com o bem-estar das massas e acesso aos recursos públicos. Ela se baseia muito no exemplo boliviano, contra o modelo econômico dito extrativista do Peru. E uma coisa que ela conta, uma base de apoio que ela tem, são os estudantes peruanos que fizeram grandes manifestações, foram responsáveis por mudanças do presidente da República, né? Tem toda a gente já comentou isso em outro jornal Info, né? Houve a saída por corrupção de um dos presidentes, e esse presidente foi rejeitado pelo movimento estudantil e popular em geral. Ele acabou sendo substituído por outro, que é esse que vai ser substituído agora pelo que foi eleito, né? Então esse foi mais um Jornal Info, dando notícias, umas boas, outras ruins, do que está ocorrendo na América Latina atualmente. Esse Jornal Info, ele pode ser visto no YouTube e também pode ser acessado através do site ecosysbr.com.